Olá, sétimo ano! Para nós finalizarmos o nosso livro 1, a gente vai estudar um pouquinho hoje sobre a soma dos ângulos internos de um triângulo. E para isso, eu fiz aqui um triângulo qualquer, ok? 3 ladinhos, e eu destaquei aqui os ângulos do triângulo. Se ele é um triângulo, ele tem 3 lados e ele tem 3 ângulos. Então, eu pintei aqui cada ângulo interno desse triângulo. E o que significa a soma dos ângulos internos? É uma propriedade muito importante sobre os triângulos. A propriedade da soma dos ângulos internos de um triângulo diz o seguinte: quando eu somar esses 3 ângulos desse triângulo e de qualquer outro triângulo, essa soma será igual a 180 graus. Então, eu destaquei esses 3 ângulos aqui para vocês. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou juntar esses 3 ângulos. Eu vou unir, eu vou dobrar e eu vou juntar esses 3 ângulos aqui. E nós veremos que vai dar exatamente 180 graus, tá? Então, eu vou colocar aqui para vocês no nosso quadro, para poder ficar melhor a visualização. Então, vou aqui, colocar o nosso ângulo, certo? Tá aqui ele bonitinho, já dobrei um primeiro ângulo e agora eu vou dobrar os demais. Vou unir aqui, Quando eu faço isso, eu vou unir esses ângulos. Olha o que acontece. Eu tenho o formato de uma meia volta. E quantos graus tem um ângulo de meia volta? A gente já viu que o ângulo de meia volta, ele também pode ser chamado de ângulo raso, que tem 180 graus. Então, se eu uno, se eu somo esses 3 ângulos aqui, eu tenho um formato de meia volta. E meia volta, a gente sabe que são 180 graus. Então, toda vez que você pegar um triângulo e somar os ângulos internos, essa soma será igual a 180 graus, ok? E aí, lá na página de vocês, lá no final do livro, no anexo 3 de vocês, tem essa página aqui, que tem 3 triângulos para vocês recortarem, e vocês vão fazer a mesma coisa que eu fiz aqui. Vocês vão recortar o triângulo, vão dobrar na linha pontilhadinha e vão unir esses 3 ângulos de cada triângulo. E ao unir esses 3 ângulos, vocês vão ter essa experiência aqui, Quando eu junto os 3 ângulos, eu vou ter o formato de uma meia volta, que são 180 graus. Então, eu vou cortar esses 3 ângulos aqui, vou unir as medidas e já eu trago para vocês. Então, sétimo ano, lá no anexo 3, eu recortei os meus 3 ângulos aqui, são os mesmos ângulos que você tem aí no final do seu livro. E agora eu vou dobrar e juntar esses 3 ângulos internos de cada triângulo desse aqui, tá? No meio tem aqui um retângulo mostrando a linha pontilhada que você vai dobrar para poder juntar esses ângulos, tá bom? Então, olha só. Então, depois que eu recortei os triângulos, juntei todas as pontinhas, os ângulos, e passei uma colinha aqui, vocês visualizam que cada um desses 3 ângulos ficaram com um desenho de meia volta. Então, se tem meia volta, é porque tem 180 graus, Primeiro triângulo, segundo triângulo e o terceiro triângulo. Todos eles ficaram com o mesmo formato de meia volta, porque os 3 ficaram com 180 graus. Isso não é só para esses 3 triângulos e nem para esse triângulo que eu coloquei aqui, não. Qualquer triângulo, quando você somar os 3 ângulos internos, vai resultar em 180 graus. Essa é a propriedade muito importante sobre os triângulos, ok? Então, vocês também vão destacar os triângulos de vocês lá do anexo 3 no final do livro, vão montar, igual eu fiz aqui, direitinho, tá bom? E vão colar lá no caderno de vocês, beleza? Então, eu coloquei aqui para vocês um exemplo de um triângulo, ok? E nesse triângulo eu tenho uma medida 53 graus,
Na outra medida eu tenho esse desenhozinho aqui, ó, desse quadradinho, e a gente já viu que esse desenho significa 90 graus, tá? Então, eu tenho 53 graus, 90 graus e x. Eu tenho que encontrar a medida desse x. Qual a medida de x? Essa é a pergunta da questão. Então, lá na nossa propriedade, nós vimos que, ao somar os três ângulos do triângulo, os três ângulos internos, tem que dar 180 graus. Então, é muito fácil resolver uma questão desse tipo. Se você já tem 53 graus e se você já tem 90 graus, o que falta para 180 é o valor do x, porque esses três ângulos juntos tem que dar 180 graus. Então, vamos juntar 53 que eu já tenho e 90 que eu já tenho. Então, vou juntar aqui, ó, 53 graus mais 90 graus. A gente vai saber quanto que a gente já tem. Então, 3 mais 0, 3, e 5 mais 9, 14. Então, eu já tenho, ó, 143 graus. Quanto que falta para chegar a 180? Então, saber o que falta é subtração. Então, 180 graus menos o que a gente já tem, que são 143 graus. Fazendo essa subtração, 0 menos 3 não tem como, pego emprestado com 8, o 8 fica valendo 7 e esse 0 fica valendo 10. 10 menos 3, 7. 7 menos 4, 3. E 1 menos 1, 0. Então, a medida x é igual a 37 graus. Por que que é igual a 37 graus? Porque é o que está faltando para completar aqui nessa soma 180 graus. Tanto que se você pegar e somar 53, 90 e 37, vai dar 180 graus. Vou fazer aqui, ó, só a prova real para vocês verem. Eu vou pegar o ângulo de 53 graus, o ângulo de 90 graus e agora o ângulo que nós encontramos de 37 graus. Ao somar isso aqui, realmente vai dar 180, ó. 3 mais 7 dá 10, sobe 1. 1 mais 9, 10. Mais 5, 15. Mais 3, 18. Aí, ó, comprovando que dá 180 graus, ok? E por hoje é isso, pessoal. Eu encontro vocês na nossa próxima aula. Beijo grande!